preferência acentuada. É o significado da palavra predileção, que está na sua lição. Predileção, preferência acentuada, uma preferência acima do normal, uma preferência por isso ou por aquilo. O texto lido aponta que que Isaac amava Esaú, porque Esaú fazia os seus gostos, a sua vontade. E Rebeca amava Jacó, porque Jacó era aquele rapaz mais de estar dentro das tendas, fazia a sua vontade. Isso gerou um problemão. Os personagens em foco aqui hoje é Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. São os personagens que temos dentro dessa lição, tá? Eu acredito que vocês leram a leitura diária de cada dia da semana. Segunda-feira, a vontade de Deus sempre é perfeita. Terça-feira, Deus abre a madre da mulher estéril. Quarta-feira, os filhos são heranças dos pais. Quinta-feira, a primazia do filho primogênito na família. Sexta, os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. Sábado, os pais não podem provocar a ira a seus filhos. Para quem está chegando agora, está assistindo agora, nós estamos com a lição da CPAD, cujo é o segundo trimestre, cujo comentarista é o professor pastor Elienay Cabral, tá? Vamos lá. Ao estudar essa lição, eu tenho certeza que você se deparou com algumas orações aqui dentro, algumas orações, e essas orações, dentro de assuntos diferentes, e um assunto onde deveria ter a oração e não teve, e o prejuízo que deu. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Nós temos aí 3 tópicos: o plano de Deus para a família e sua presciência, falando no tópico 1, no subtópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. No 2, o propósito presciente de Deus, tá? E no tópico de número 2, o conflito familiar, tem aí a esterilidade de Rebeca no 1. No 2, o conflito que começou desde a gestação. No 3, o favoritismo do casal pelos filhos. No tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. E o subtópico 1, Esaú, o predileto de Isaac, Jacó, predileto de Rebeca. 3, o problema da predileção pelos filhos, e depois vem a conclusão. Para entendermos melhor, lembrando que na antiguidade, hoje já não existe mais isso, quer dizer, pelo menos aqui no Brasil não tem tanto isso. O primogênito, o homem da casa, ele tinha algumas regalias, ele tinha alguns privilégios para ser preparado para ser o sucessor do seu pai. Não sei vocês, mas está bem calor hoje, né? Para ser o sucessor dos seus pais, do seu pai, e seguir, portanto, a procriação e a história. Biblicamente nós encontramos muito isso, das árvores genealógicas, ou genealogia. Fulano gerou a fulano, que gerou a fulano. Tudo isso tem um sentido muito grande. Há quem não goste de genealogia, mas quando você lê genealogia, você vai entender o propósito de Deus para cada época, e como Deus, ele conservou famílias, pessoas com propósito, tá bom? A história de Isaac e de Rebeca não é tão diferente da história dos seus pais, Abraão e Sara. Abraão recebeu de Deus a promessa de sair de Ur dos Caldeus, de Padã Arã, para uma terra não conhecida, uma terra que manasse leite e mel, terra de Canaã. Deus havia escolhido
não sabemos entender bem, e há algumas explicações para isso. Deus escolheu uma parte, um território, especificamente para nele estar o povo chamado hebreu. Deus escolheu um pedaço de terra para os hebreus morarem, geograficamente, politicamente, enfim, uma série de fatores. E Abraão foi o pai daquela nação. Abraão era caldeu, né? A família de Abraão era idólatra, e Deus chama Abraão, ele ouve aquela voz, e Abraão não conhecia Deus, e a partir de Abraão, portanto, Deus estava construindo a história do povo chamado hebreu. Abraão entrou em Canaã. Havia um problema. Sara era estéril, não tinha fertilidade, esperando um filho, esperando um filho, esperando um filho, esperando um filho, e nada desse filho chegar. E em uma das idas de Abraão ao Egito, ele trouxe de lá escravos, ou servos, melhor dizendo, e dentre esses servos veio Agar, como ama da casa. E aí surgiu na cabeça de Sara uma ideia: estamos ficando velhos, eu vou propor a Abraão para gerar um filho a partir de Agar, e a partir daí então vou dar descendentes a Abraão. Todos já sabem a história e o que isso gerou, né? O que isso gerou. Eu repito, não é o nosso papel agora pregar e malhar a vida de Sara, porque ela fez isso, e nem de Abraão por ter aceitado. Havia uma permissão dentro das leis, que a família que não tivesse filhos, podia, uma das servas, ser mãe dentro daquela família. Havia essa permissão, houve esse episódio. Tá. Mas a promessa que Deus tinha para Abraão era que não necessitasse desse arranjo. Era uma promessa de Deus. Eles acharam que tinha tardado a promessa, por isso esse. Na vida de Isaac e de Rebeca, não chegou a acontecer o que aconteceu com Abraão, porém também era estéril. A esterilidade acontecia assim com frequência. Você vai ver na Bíblia muitas mulheres estéreis, sem fertilidade. E quando Jacó descobriu isso, quando Isaac descobriu isso, aí a Bíblia diz que Isaac foi orar para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E nesse episódio, está aí no versículo, vamos lá, versículo 21. Isaac orou instantemente ao Senhor, porque a sua mulher é estéril. Aqui está a primeira oração dessa família. Eles oraram, tá? O Senhor respondeu. Veio a gestação. Quando veio a gestação, agora foi a vez de Rebeca orar. Agora foi a vez de Rebeca. Ela desconfiou de algo estranho que estava acontecendo dentro dela, no seu útero. E aí Deus havia feito o milagre da fertilidade. Rebeca engravidou e as crianças começaram a lutarem. A palavra que está aqui é lutar, né? Dentro do útero materno. E agora foi a vez, no 22, de Rebeca orar. Não encontramos na Bíblia Rebeca orando para engravidar. Foi Isaac que orou 20 anos. Mas agora, quando ela se vê, provavelmente, o assunto veio à tona dentro das Escrituras, não é por acaso, provavelmente
Rebeca já não tinha paz, já não tinha sossego, com aquela luta dentro do seu ventre, a ponto dela orar e perguntar ao Senhor. Interessante, Deus respondeu a Isaac, lhe dando os filhos, e Deus respondeu a Rebeca, dando resposta, dizendo o seguinte: o que está gerado dentro de você são 2 filhos, são 2 nações, 2 povos, e um será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Dentro desse contexto, nós vamos entender, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Isaías 6, versículo 10, 46 e 10, porque aqui entra uma palavra chamada presciência. Isaías 46, 10. Aqui entra a palavra chamada presciência. Quarenta e seis, 10. Que diz assim, a partir do 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 10. Que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Vamos entrar dentro desse tópico, subtópico 2, o propósito presciente de Deus. É interessante isso aqui, para a gente entender algumas coisas da vida. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. E aí uma pergunta: Deus criou Jacó e Esaú já com esse propósito? Ou Deus percebeu dentro da formação deles quem cada um seria? Entenderam a frase? Foi Deus quem criou assim Jacó para ser Jacó e Esaú para ser Esaú? Ou ele, a presciência, apenas previu que eles seriam assim? Vamos lá. Deus sabia antecipadamente do futuro de Jacó e de Esaú. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia da circunstância que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac para a gravidez, e a oração de Rebeca, e revelando que seriam gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre de Rebeca, Esaú e Jacó. Deus sabia que, criados como agentes livres, eram gêmeos, mas eram diferentes. Eram gêmeos, mas eram independentes. Eram gêmeos, mas tinham qualidades e atributos diferentes. Deus sabia que eles seriam rivais. Deus sabia, que coisa linda, né? Que eles seriam diferentes e rivais. Aqui estamos abordando a pré-ciência. Ciência, saber,
conhecimento. Deus sabe do final das coisas antes mesmo do início. E no Salmo 139, que é uma revelação profunda, vai dizer que Deus, ao nos gerar, e Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. Todos os nossos dias no seu livro. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do homem, não. Vamos lá. Deus sabia que eles iam ser rivais, mas não foi Deus que mandou eles ser rivais. Deus sabia que o mais novo, no caso que o Jacó, que ia nascer depois, ia ser o líder de Israel, ia ser o primogênito, porque Deus sabia que Esaú ia entregar a sua primogenitura. Deus já sabia de todas essas coisas, a presciência de Deus. Não é que Deus estava induzindo ou determinando, contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dEle é perfeita. Aqui está o pilar, a construção dessa lição, esse primeiro tópico, sobre o plano de Deus para a vida de Isaac, para a vida de Rebeca, para a vida de Jacó e para a vida de Esaú. Eles permaneceram esperando essa gravidez por muito tempo, e depois de 20 anos de oração, já aos 60 anos, veio a gravidez. Rebeca ora para entender o que estava acontecendo com aquela barulheira e aquele pula-pula dentro de sua barriga, e aí Deus avisa ela: olha, vai nascer de você aí 2 nações. Ou seja, Deus já sabia de tudo que estava acontecendo. Deus sabia que aqueles meninos dariam trabalho aos seus pais. Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Agora, as consequências, ou seja, o que Deus não incentivou foi a forma com a qual eles foram criados. Aí não estava dentro do padrão de Deus, de forma nenhuma. Nós vamos precisar entender isso aqui, para a gente não sair daqui pensando que quando Isaac amou mais do que Jacó, foi uma vontade divina. Quando Rebeca amou mais Jacó do que Esaú, foi uma vontade divina. Isso não estava no plano de Deus. Deus já sabia que isso ia acontecer, a presciência, porque Deus conhecia o coração do pai e da mãe. Quando esses meninos crescer, mais ou menos assim, permita, viu, Senhor? Quando esses meninos crescer, olha o que é que vai acontecer lá. Deus já estava vendo toda a trajetória do que ia acontecer dentro de casa, porque Deus conhecia o coração de Isaac e o coração de Rebeca. E pela forma como aqueles meninos se comportariam, Deus sabia que a inclinação do pai era mais para um e a inclinação da mãe mais para outra. Deus sabia de todas as coisas que ia acontecer. Repetindo, Deus não aprovou, de jeito nenhum, Deus não aprovou a ideia. Assim como Deus não aprovou a ideia de Abraão e Sara colocando H, Deus não aprovou a ideia de Isaac e Rebeca na construção da personalidade e do caráter de Esaú e de Jacó. Porém, Deus já tinha um plano traçado dentro de toda essa história. Deus já sabia o que fazer com aqueles meninos. Deus avisou a mãe: olha, serão 2 nações, serão 2 nações, uma será mais forte do que a outra, e o menor o maior vai ser ao menor. Ok, aqui está, portanto, a base para nós entendermos melhor o que aconteceu dentro da casa de Isaac e de Rebeca na construção daqueles filhos tão esperados. No tópico 2, veio, portanto, o conflito familiar. Primeiro subtópico:
a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era tida como amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, no casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, ele orou para que a esterilidade fosse desfeita e ela pudesse gerar. Vimos, Deus ouviu. Subtópico 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Aqui está o primeiro sinal do conflito na vida desses dois rapazes, de onde surgiriam as nações. Olha só, voltando um pouquinho atrás, o que aconteceu com Abraão e Sara foi parecido, mas um pouco diferente, mas vamos notar. Quando Abraão, através de Agar, teve o filho chamado Ismael, e depois, através de Sara, veio Isaac. E os ismaelitas são povos fortíssimos, sempre foram. Por conta da promessa de Deus a Abraão, os ismaelitas até hoje são povos lutadores, batalhadores, prósperos. Por que dizer que não? Prósperos, muito prósperos. Tá? São nações diferentes que guerreiam uma contra a outra, tá? Contra a outra também. E aí veio a história de Isaac e Jacó, na vida ou melhor, a história de Jacó e Esaú, seguindo a sequência de seu avô Abraão. Então, partindo desse ponto do conflito, naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Já falei sobre isso. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar o preço alto. Diferente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade de todos, veio aí o problema dessa luta dentro do ventre, esse movimento excessivo e a busca de ajuda a Deus, que deu os filhos. Rebeca, por reconhecer o milagre da gravidez, busca ajuda em Deus. Tá, nascem os filhos. A gente percebe aqui na leitura que fizemos em classe, e diz assim, versículo 24: e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Não havia exames, né? Não tinha como fazer pré-natal, nem ultrassonografia. Ela ouviu a voz de Deus dizendo que tinha duas nações. Isso é fato, tá? No dia de dar à luz, a parteira, portanto, descobriu: olha, são dois. Aí eu tenho certeza que Rebeca lembrou da resposta que Deus disse a ela: duas nações estão dentro de você. E aí no versículo seguinte, nasceu o primeiro, em algumas versões, aqui está, saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamou o seu nome Esaú. E logo em seguida saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Casou com 40 e foi ter os filhos com 60. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. Olha, aqui não está dizendo que Esaú foi um caçador, está dizendo que foi perito.
perito. Isso quer dizer que ele não voltava de mão vazia. Era perito. Tem alguns nomes na Bíblia assim que se destacaram. Dentre eles eu gosto muito da história de Davi. Quando Saul estava arruinado, doente e perseguido pelo espírito maligno, deram uma ideia. Sabe o que é bom? Música. Para acalmar Saul. Música é bom. É bom, é. Quem sabe tocar? Aí cada um dizia um nome diferente e tal. Chegou um dos soldados e disse: olha, eu conheço um menino ali. O menino é um menino novo, sabe? É filho de Jessé. É um menino esperto, sábio. Olha a frase. E sabe tocar. Só foi essa frase? E sabe tocar bem. E sabe tocar bem. Destaque. É a mesma coisa de Esaú. Esaú era perito em caça. E isso alegrou demais o coração do velho pai, que amava uma caça. Daí começou então o problema. A predileção começou aí. Problema terrível foi em optar pela predileção. Claro, eu vou repetir, não vim aqui e não gosto, eu particularmente, não gosto, não vejo necessidade de aqui criticarmos, falarmos mal de Isaac por ter tomado essa decisão. Foi erro? Lógico que foi. É por isso que a Bíblia foi escrita, não para expor, mas para mostrar que a caminhada de um homem tem erros. Me diz aí um que não errou, dentro da Bíblia. Eu só vi um. Eu só vi um até agora. Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Ele não era apenas um nazareno. Ele era o Filho de Deus. Esse não errou. Esse não falhou. Mas os demais todos falharam. Não existe super-homens, nem hiper-mulheres. Não. Não existe santarrões, santões. E aqui está o ponto de partida da fragilidade de Isaac, por conta da perícia que era Esaú, tá? Esaú era perito. Isso trouxe um problemão. Em termos de personalidade, o favoritismo do casal pelos filhos. Subtópico 3, quem está acompanhando a lição aqui ou em casa. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Diferentes. Todos nós somos diferentes. Não há ninguém igual. Você pode ter um sócio seu. Você pode ter um irmão gêmeo, mabaço, como diziam os mais velhos. É diferente. Está vendo que eu ouvi essa palavra, né? Mabaços? Pois é. É diferente. E essa ideia, talvez a ideia de Isaac não era apenas pela preferência da caça, mas pelo fato de preparar o homem que seria líder da família. Era o primogênito. Poderia dar-se todas as preferências que as normas familiares apontavam para o primogênito, sim. Agora, a preferência não. Preferência não. Esaú e Jacó cresceram com pessoas diferentes. Deus revela a Rebeca que seriam diferentes. O menor, que Jacó, teria uma descendência forte maior. O mais velho, e por isso o primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava
que logo morreria, e por isso procurou abençoar logo a Esaú com a bênção patriarcal. Queridos, quem diante de Deus seria o primogênito? Diante de Deus, quem era o primogênito? Esaú ou Jacó? Diante da promessa, quem seria? Diante da promessa, não, diante da promessa, Jacó. O texto bíblico está dizendo aqui, Deus havia dito, revelado para a mãe, olha, o menor é quem vai, ou melhor, o maior e mais velho é quem vai servir ao menor. A geração do menor será liderança, é ele quem vai, porque Deus sabia. Irmãos, a personalidade e o caráter de Esaú não era para ser líder de uma família ou de uma nação. Olha o que ele fez com a primogenitura, trocou por um prato de guisalho. É como pegar toda a propriedade do seu pai, vamos dizer aí, 10.000 tarefas de terra, e trocar por uma bicicleta. E daquelas ruins, nem Calói nem Monark, das mais ruins, né? É a mesma coisa, pior ainda. Eu estou fazendo um exemplo físico, porque a primogenitura tinha um teor físico e muito mais espiritual. Porque o clã da família, o cabeça branca da família, tinha recebia de Deus a autoridade de governo, tá? Autoridade de governo. E Esaú teve a personalidade de trocar. O que Esaú não faria na sequência? Não estou aqui criticando Esaú, era a personalidade dele. Tanto é que na fala, o que foi que ele disse a Jacó, quando ele falou, me dá um pouco desse guisado. Jacó disse, eu troco pela tua primogenitura. O que foi que ele disse? Eu vou trocar, de que adianta eu ser primogênito? De que me adianta isso? Ele desvalorizava aquilo que era de maior valor na sua vida. Então a escolha de Deus na linha genealógica era para ser realmente o Jacó, o homem que lutou com Deus lá na frente. Outra coisa, queridos, eu ministrei há pouco tempo atrás sobre isso. Você vai olhar dentro das Escrituras, Jacó não era transparceiro nem enganador. Tem teólogos aqui, eu tenho que ter o máximo de cuidado de falar isso, né? Concorda, pastor Marcelo, ou não, né? Não era Esaú, não? Pode tirar para mim, por favor? É um remedinho aqui, viu, irmão? Não era Esaú? A personalidade de Esaú apontava para o futuro. Obrigado, pastor. Apontava para o futuro. E Deus sabia. Por isso que Deus disse à sua mãe, o maior vai servir o menor, o menor será mais forte e poderoso. Então a promessa estava com Jacó. No dia, e Jacó sabia disso, no dia que Esaú então disse, por mim, para que vai servir para mim primogenitura, Rebeca ouviu a troca, a negociação. Bom, e daí então veio o plano. Você já conhece a história. Isaac achava que estava prestes a morrer e tinha que passar a bênção patriarcal. Para quem? Para Esaú, o mais velho e o seu predileto. Rebeca ouviu aquilo, chamou Jacó e arquitetou o plano que você já viu. Arquitetou um plano. Mãe, isso não vai dar certo, mãe. A minha voz é diferente. Tu imita ele, bem imitado. Mãe, ó meus braços como são, aos braços de meu irmão. A gente dá um jeito. Criou-se um jeito. E aí então veio aquele plano alicerçado na mentira, para o velho Isaac já cego abençoar Jacó com a bênção da primogenitura. Quando Jacó chega com o prato, já meu filho, achando que era Jacó, ele disse, quem é você?
Esaú. Chega cá, deixa eu tocar. Realmente, os braços de Esaú, mas a voz está parecendo com a voz de Jacó. Mas tá bom, abençoou. Quando Esaú chega, aí agora começa a guerra dentro da família. Não, eu já abençoei. Não foi você que veio? Eu já comi, eu já abençoei. E a Bíblia diz que Esaú buscou com força. Tem uma versão que diz que buscou com toda a força e não conseguiu mais a bênção do seu pai. Já estava abençoado Jacó. E aí veio, portanto, a guerra de tentativa de assassinato, que Jacó teve que fugir. Você já conhece a história terrível. E para que Jacó se tornasse realmente parte da descendência, e você vai ver isso, o tripé da formação do povo judeu: Abraão, Isaque e Esaú? Não, Jacó. Jacó saltou para a terceira pilastra do tripé que forma a nação judaica: Abraão, Isaque e Jacó. Mas foi por conta de tudo isso, o favoritismo de Rebeca e de Isaque gerou essa confusão terrível dentro da família. Aí você pode dizer assim: mas não foi plano de Deus que Jacó fosse abençoado? Sim, mas não da maneira que foi. Não havia necessidade. Deus ia criar a oportunidade para Jacó receber a bênção de seu pai Isaque. Não havia necessidade daquilo lá. Mas vamos aqui falar mais um pouquinho sobre essa questão de prioridade, de favoritismo. Suponhamos que você tem um quintal e você tem um pé de manga e um pé de uva. Aí você levanta de manhã: ah, meu pé de uva, que eu tanto amo, que vai produzir frutos para mim. E você leva adubo e água e poda, e o pé de manga fica lá, abandonado. Você passa perto, formigas começam a subir e cortar as folhas. Ele não é regado, ele não é adubado, ele não tem a visita de alguém. Você dá prioridade a um, o outro acaba morrendo. Pai. Tem 2 versículos na Bíblia, e está dentro da leitura da semana, que diz assim: o de sexta-feira: os filhos devem honrar e obedecer seus pais. Isso aqui é dito em todas as reuniões de escola bíblica infantil. Oh, que coisa linda! Quando vê uma criança correr, pular, desobedecer: honra teu pai e tua mãe, menino. Porém, o versículo de número 4:6: pais, não provoque a ira a vossos filhos. É pouco dito. É pouco dito. É pouco lido. Quando o pai se enraivece, ele logo cita para a criança esse versículo, o versículo 1, 2 e 3. Ai, a Bíblia diz que os filhos têm que obedecer e honrar seus pais. Mas dificilmente os pais dizem, ou lei para observação própria: pais não devem provocar ira aos seus filhos. Alguma observação? Sua vez. Já passou? Eu quis só dizer que foi uma desobediência coletiva. Todos Sim. erraram, todos tomaram segmentos totalmente diferentes. Isso. Não foi só os 2 filhos, mas a mãe também. Exatamente. Foi coletivo. Tanto Esaú errou quanto a Rebeca. O velho Isaque, o erro de Isaque, assim, na escolha, realmente.
Aí foi o erro terrível de Isaac. O erro foi assim, a sequência de erro. Isaac errou, Rebeca errou, Esaú errou. Foi uma sequência de falhas humanas, tá? De falhas humanas. Esaú, o filho predileto de Isaac, demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Agora imagine, né? Imagine. O dia, diante da autoridade divina, o dia da troca, você trocar a sua primogenitura por um guisado, e ainda dizer, isso para mim não vale nada, primogenitura? Para que eu quero? Isso é uma lição para nós, em todos os sentidos, sejam físicos ou espirituais, queridos. Porque a primogenitura tinha tudo a ver com o sentido espiritual de Israel, para a sequência daquela nação. A primogenitura era algo assim bem legalizado dentro das famílias. Repetindo, o filho primogênito tinha vantagens? Tinha, sim. Era necessário para forjar o caráter dele para assumir a liderança. Mas não preferência de amar mais um do que outro. Aí é diferente, tá? Por certo, houve discussões ferrenhas nesta família. Por certo, houve problemas seríssimos na vida de Rebeca e na vida de Isaac, por conta dessas escolhas. Guerras, a guerra que começou no ventre, deixa eu falar uma coisa para vocês, a guerra que começou no ventre de Rebeca, não terminou ainda. Essas nações ainda são rivais. Mas Deus nos guarde, Deus nos ajude, Deus nos ensine, Deus capacite cada um de nós para estarmos dentro do plano de Deus, sem precisar de artimanha, sem precisar de arrodeios, de atalhos, como Abraão fez e como Rebeca fez. Se Deus, como Deus tinha presciência e sabia que era Jacó, ia chegar nas mãos de Jacó. Não era necessário a enganação e tantas coisas mais. E aí vocês conhecem toda a história de Jacó, mas por fim, a história é muito linda, né? Por fim, Jacó está lá na galeria de Hebreus, não é para qualquer um não, viu? Jacó está na galeria de Hebreus 11, onde nos ensina a permanecer em fidelidade ao Senhor. Vamos lá para encerrar. Pastor Ansés, pode vir para cá? 33:4. As classes já estão se posicionando para voltar para cá. 33:4. E ouvindo o povo esta má notícia, é esse mesmo? Gênesis, ok, 4. Exatamente. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o pescoço e beijou e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres, os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Reencontro desses dois, é isso que eu estou dizendo. A história terminou muito bonita, apesar dos fracassos. Deus nos guarde e que essa lição, ou que esses acontecimentos sirva de lição para nossas vidas, em nome de Jesus.